Meu irmão, era adversário meu irmão era de outro partido político, sabe? Então, qual era o pacto meu com meu irmão Frechica? Ele está vivo ainda, tem 79 anos. Falava, Frechica, é o seguinte, a gente não discute política em casa. Quando a gente se encontrar, é pra gente conversar de outras coisas. É pra ser irmão. E não discutir. Ele era do Partidão e eu era do PT. Mas às vezes Mas não fora dava de uma casa, discussão, vocês- Não, lá em casa a gente não discutia. Não discutia. Porque senão você não vive bem. Você tem que separar os lugares que você, sabe, pode falar de determinadas coisas. E eu e ele vivemos bem. Até hoje ele que me colocou no movimento sindical, ele que me levou, sabe? Eu não gostava do sindicato, eu odiava o sindicato. Por quê? Porque eu era despolitizado. Você sabe que ser despolitizado é moda, né? Ser ignorante é moda no governo Bolsonaro. Quanto mais ignorante, mais moda. Melhor. É, Quanto mais, melhor. Mas é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu vim de uma frota, Uma safra? de uma safra de pessoas que vêm naquela coisa assim, mano, política não se discute, não quero saber dessas porra, é tudo um bando de safado, não quero saber de porra nenhuma. Então, ultimamente, por causa do meu trabalho, eu tenho que me informar, eu tenho que aprender. Mas só que eu vim com isso na minha cabeça, de não quero saber de nada, não quero discutir, vai com esse papo chato pra lá. Por que você acha que no Brasil tem muitas pessoas que têm esse posicionamento de tipo assim, mano, eu não quero saber nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. E aí acaba que a pessoa não serve pra nada também, né? Se ela não se posicionar e etc. Ô, Mitica, eu vou te contar uma história minha. Em 1978, eu comecei a ficar famoso porque nós fizemos as primeiras greves dos metalúrgicos no ABC. Eram greves, sabe? Primeiro foi greve por fábrica, depois nós fizemos greve. Nós fazíamos assembleia no estádio com 100 mil pessoas. Era muita coisa. Então, aí o pessoal começou a me convidar para ir para a política. E eu dizia assim, eu achava que eu era inteligente, eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. A imprensa batia palma, eu saía na primeira página dos jornais, finalmente surgiu um operário que não gosta de política, ele não quer o poder, ele só quer melhorar um pouquinho o salário dele e tal. Aí, cara, foi passando 3, 4 meses, eu estava na rua fazendo campanha, sabe para quem? Pro Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele era candidato ao Senado, sabe? Ele disputava com o Montoro e com o Cláudio Lembo. E ele tinha votado do exílio, era uma figura interessante, porque era mais jovem, porque era um cara mais à esquerda, sabe? Mais à esquerda, mas depois ficou mais à direita e tal. Mas eu tinha uma boa relação com ele, e não foi ele que pediu para mim, não. Fui eu que fui pedir para ele para apoiá-lo. Eu e muitos sindicalistas. Aí depois eu descobri que se a gente não cria um partido político, a gente estava ferrado. Porque você nunca pode esperar que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Então você fica esperando que o Congresso Nacional aprove as coisas boas para o país. Você já parou para analisar quem é que está no Congresso Nacional? Você já viu o prontuário de cada um? Você já viu a ficha de cada um? Você já viu a origem de cada um? Se você não vê isso, você não vai saber votar. Se você não vê, você vai votar equivocadamente. É como se você fosse colocar uma raposa no seu galinheiro achando que a raposa vai engordar as galinhas. Não vai, vai comer as galinhas. Então eu descobri que era preciso fazer um partido. Descobri porque eu fui no Congresso brigar para não aprovar uma lei. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha nenhum trabalhador. Aí então eu comecei a fazer política, sabe? Eu fui gostando da política, e eu achei que era o caminho. Se você está descontente com alguma coisa, é através da política que você vai mudar. Sabe? Então você tem que participar, você tem que saber como participar. Sabe? E quando eu digo isso, ô Mitica, eu digo o seguinte, veja, eu não acho que um artista, eu não acho que um cara tem que dizer eu voto em fulano, não tem que dizer nada, ele tem que ser profissional, fazer o programa dele, dizer o que ele bem entender. Ele é político na hora que ele vai votar, a não ser que ele queira assumir publicamente a tarefa. E eu então fui. E depois, você pensa que eu imaginei ser candidato a vereador uma vez? Nunca me passou pela cabeça. Mas quem te incentivou de você virar um candidato a vereador? Veja, eu não fui vereador. Eu fui candidato a deputado
a governador de São Paulo em 82. Eu, Franco Montoro, Reinaldo de Barros, Cláudio, Jânio Quadros. Era assim, eu fui candidato, eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Cara, eu estava famoso por causa das greves. Eu estava famoso. Eu ia para o interior de São Paulo, era gente na rua aqui. As pessoas não imaginavam como é que eu juntava tanta gente na rua. Eu dava autógrafo. Tinha um livro que foi lançado meu chamado Lula, Entrevistas e Discursos. Eu descia do palanque, lá tinha que dar autógrafo, sabe? Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Puta merda, só tive 10% dos votos. Fiquei em quarto lugar, perdi até do Jânio Quadros. Mas de primeira? Mas eu achei que eu Tava ia ganhar. convicto. O comício do encerramento da campanha no Pacaembu. Você não tem noção a quantidade de gente. Que ano que era, Lula? 82. 1982. Você não tinha nem nascido, cara. Não. Até não tinha nem nascido. Não tava. Aí eu fui lá e aquela multidão de gente, sabe? Falou, Eu já falava, era meu. Porra, vou ganhar as eleições. Já me via como governador. Sabe? Aí fiquei em quarto lugar. Uma frustração. Você não tem noção da frustração. Eu até pensei em parar. Aí quando foi em 85, eu fui para Cuba. Eu conheci o Fidel. Aí fui lá visitar o Gente Fidel. boa? Hein? Gente boa? Gente boa. Aí começamos a conversar sobre política. Aí eu falei, Fidel, eu estou pensando em parar porque eu pensei que eu ia ganhar, não ganhei, eu só tive, 10% do voto. Ele falou, quanto que é 10% do voto? Eu falei, 1.254.000 votos. Ele falou assim para mim, ô Lula, não existe na história da humanidade nenhum operário metalúrgico que já teve 1.254.000 votos, cara. Você teve uma puta de uma votação, para com esse negócio de que você foi derrotado, não tem. Aí eu falei, pô, eu sou bom. O Fidel falou, então... Então foi muito bom, porque isso me deu coragem de entrar na política, eu fui aprendendo. Era muito chato, porque eu imaginava que todo trabalhador ia votar em mim. Eu falava, bom, eu sou trabalhador, sou do Partido dos Trabalhadores, todo trabalhador vai votar em mim. Puta, eu ficava nervoso, mais nervoso. Eu ia fazer comício nas estradas, chegava, nos corta, a classe média, apoiava a gente, batia palma, nas universidades, todo mundo. Mas quando eu passava nos caras que estavam colhendo algodão, cortando cana, aí eu ia fazer passeata aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Aí quando tinha um trabalhador trabalhando numa construção na Casa Civil, todo mundo, Lula, um trabalhador. Aí mandava eu levantava a mão, cara. Mas por que você acha que você não era popular com os trabalhadores nessa época? Não, é porque é o seguinte, o povo não tinha o hábito de fazer política. Política era uma coisa estranha. Esse é um país em que demorou. A mulher só foi ter o seu primeiro voto em 1934 porque ganhou na justiça. Esse é um país que só votava dono de proprietário de terra, gente alfabetizada e gente que tinha conta até de 200 mil réis. Pobre, analfabeto e peão de fábrica jamais votava. Aí o pessoal também falava, esse Lula é um analfabeto igual eu, porra, por que eu vou votar nele? Ele não tem condições. Aí eu descobri que leva tempo, viu, Gão? Leva tempo para você convencer as pessoas das coisas. Aí é um trabalho de muito debate, de muita discussão. Quando eu passo num lugar que eu vejo um cara ser contra a política, eu não acho ruim. Eu fico só imaginando que informação que ele recebe todo santo dia. Porque eu tenho uma coisa que eu falo para a juventude o seguinte, olha, Igão, você pode não gostar de política. Tá? Você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, Haddad é ladrão, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, Bolsonaro é ladrão, Dória é ladrão. Você pode dizer tudo o que você quiser. Mas mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você. Então, se você acha que todo mundo não presta, você tem que decidir escolher um cara que presta. E esse cara que presta não é os outros, é você, cara.
Então coloca o político que você tem dentro de você para fora e seja você o político decente, sabe, porreta, sabe, que você quer. Não tem outro jeito. Você não pode querer que eu seja a pessoa que você quer que eu seja. Não, eu sou eu. Agora, se você quer um cara top, Aí é você, Mitico, é você, Igão. É assim que se faz as coisas. A política no Brasil não dá certo porque as pessoas não têm compromissos ideológicos. As pessoas são eleitas porque são eleitas. Mas eu acho, ó, por exemplo, se eu me candidatar, vou falar, rapaziada, a gente fez uma fama bacana aqui com o Podpah, a galera já me conhece um pouco. Vou falar, galera, ano que vem eu vou quero virar deputado, sei lá. A galera já vai me olhar com outro olhar, sabia, Lula? Vai falar assim, mano, então ele criou o Podpah só pra ganhar voto, esse filho da puta. Já vai me olhar com outro olhar, esse cara entendeu? que pensa assim, é verdade, ele vai pensar assim. E é normal que ele pense assim. Porque a vida inteira na política se tirou proveito da inocência do povo. Sim. Eu morava na vila, quando eu fui morar no Parque Bristo, chegava em época da eleição e morava numa... Se você for na ribanceira que eu morava, você nem sai hoje se chover. Eu morava numa ribanceira que quando eu saía para trabalhar, eu colocava galocha. Você não sabe o que é galocha? Galocha é uma bota de borracha. Eu colocava aquilo para poder atravessar no barro, chegava na padaria, tirava minha galocha, embrulhava no jornal, colocava embaixo do braço, ia trabalhar. Quando eu na fábrica lavava, quando eu voltava, chegava na padaria, colocava a galocha. Eu morava num lugar desgraçado, cara. Quando chegava na época da eleição, aí aparecia lá, os caras colocavam poste na rua, sabe? Jogando poste, ia jogando guia, ia jogando sarjeta, vai melhorar a rua. Aí o povo votava naquele palhaço lá. Aí quando passavam as eleições, passava um caminhão recolhendo as guias, recolhendo os postes. Então o povo está acostumado a isso, então é normal. Mas você tem que convencer as pessoas por que você quer ser deputado, o que você pretende fazer lá. Faça um programa e apresente para o povo. Eu quero ser deputado porque eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Se eu não cumprir, eu desisto. Faça uma coisa séria que você vai ver como é fácil fazer. Sabe, agora você pega um cara de televisão, o cara fica falando bobagem o dia inteiro na televisão, faz bobagem, 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 e fala, você é candidato. Aqui em São Paulo nós temos alguns que vocês conhecem. Uhum. Eu não vou falar o nome porque eu não quero falar o nome de ninguém. Mas aqui vocês conhecem muitos em São Paulo. Aqui tinha programa de rádio de cara famoso, sabe? Afonso Jazade, Gil Gomes, esse acho que não existe mais. Sabe? Que passava um ano, fazia sucesso, todo mundo era candidato. O que fizeram como deputado? Nada. Então você tem que exigir compromisso. Se você quiser um dia ser candidato, não seja candidato porque você quer ser deputado. Você tem que ser candidato porque você tem alguma coisa que você acha que é sério para fazer. E você tem que colocar isso no papel e mostrar para o povo, olha, eu quero fazer tal coisa. Sabe, por exemplo, se não tiver compromisso, aí você elege só fazendeiro. Você elege só empresário. Ninguém coloca que é fazendeiro para ser candidato. Ninguém coloca lá, vote no Igão. Sabe, fazendeiro, ninguém vai votar. Aí você vai colocar voto no Igão, um cara, sabe, contador, advogado, sabe, youtuber. O youtuber. Aí ninguém vota, não. Mas não sabe o que você pensa ideologicamente. Sim. É preciso a pessoa dizer o que pensa, Sim. de que lado ele está, quem que ele vai defender.